Cadê? Quem fala é o Júnior de João Pessoa, Paraíba. Será que a contratação do Sassá vai ser boa para o Palmeiras? O Palmeiras já tem tanto atacante e os problemas dele fora campo. Será que não vai atrapalhar? Assisto você todos os dias, tá? Um abração aí, ó. Nosso mascote aqui do Verdão, campeão, hein, Flavinho? A gente vai ser campeão, Flavinho. E é isso aí, tinha que ter uma lei que a gente vai ser campeão, Flavinho. Aí, Flavinho. Todo cidadão brasileiro deveria ter um cachorro. Isso deveria ser norma. Não deveria. Tem gente que não gosta é maltratado. Deixa eu falar um negócio. Perguntei pra uma pessoa hoje, falei, o Sassá está contratado? A pessoa falou, não está. É um nome, foi oferecido, interessa. A segunda pessoa falou o seguinte para mim, olha, o Cruzeiro também parece ter interesse no Sassá e estaria oferecendo para o Botafogo Neilton ou Elber, numa possível troca. Agora, a tua informação, ele está contratado pelo Palmeiras? A minha informação é a seguinte, ontem quando o Sormani deu a informação de que o jogador tinha sido oferecido aqui no Fox Sports Rádio, eu, depois do programa, eu fui trabalhar no programa da tarde, né? E aí comecei a ligar para as pessoas para tentar uma informação. Um não tinha, o outro não sabia direito, tal. Então a gente pode chegar numa situação seguinte. O que eu tenho de informação é que o Palmeiras já acertou com o jogador, com o empresário do jogador, já está tudo certo para ele jogar no Palmeiras. Está tudo certo para ele jogar no Palmeiras. Porém, né, mano? Porém, Bufarini. Não, o Palmeiras tem que se acertar com o Botafogo. Como é que vai ser feito o pagamento, qual é o valor correto, isso agora que é a transação Palmeiras e Botafogo. Entre o Palmeiras e o jogador, isso já está acertado. É a informação que eu recebi de uma fonte que eu tenho como boa. É a mesma fonte que me falou da situação da venda do Vitor Hugo. É o mesmo cara que me contou, foi o mesmo cara que falou. Que boca de graxa esse cara, hein? Boca de graxa. Agora o Cruzeiro amigo, não tem? Amigo, o negócio do Cruzeiro existe sim. Eu fui saber por uma outra fonte, mas a visão do Palmeiras... Que é o Neilton ou o Elber que eles querem oferecer na troca e o Botafogo se interessa muito pelo Neilton, porque o Neilton fez uma boa temporada lá. Acontece que é fonte do Palmeiras, pessoa do Palmeiras, a direção do Palmeiras me disse o seguinte, olha, o negócio é esse aqui, com o jogador, com o empresário do jogador, já está tudo alinhavado. Agora, o Botafogo tem que se acertar com o Palmeiras e o Palmeiras tem que se acertar com o Botafogo. É isso que está sendo tratado. Então, como o Palmeiras joga hoje, joga hoje contra o Internacional, pela Copa do Brasil, eu, assim, numa visão que eu tenho dessas coisas todas, acho que hoje não seria o ideal para o Palmeiras anunciar uma contratação. Pode ser que seja ao final do jogo ou amanhã. Mas que o Palmeiras está conversando com o Botafogo para acertar a situação do jogador, isso eu sei. O Palmeiras já se acertou com o jogador. Agora falta se acertar com o clube, porque o vínculo dele vai até o fim do ano e tem que pagar pela liberação do jogador, pela parcela que cabe nesse período de 6 meses. E é isso que está sendo tratado. Se vai colocar jogador, se o Palmeiras vai pagar à vista, se o Palmeiras vai pagar no carnezinho, isso aí eu não tenho informação. A informação que eu tenho é que os clubes estão se acertando. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o Rio de Janeiro, que o João Ventura está lá no Botafogo, ao vivo, lá no Engenhão. O João Ventura está lá e o João Ventura vai vir com mais informações. João Ventura, boa tarde. João Ventura, boa tarde. Vou perguntar uma coisa para você. São 3 perguntas numa só. Primeira, o Sassá pode continuar no Botafogo, sim ou não? 2, se for embora é para o Palmeiras? 3, se for embora é para o Cruzeiro numa troca que pode envolver Neilton ou Elber? 4, não sei. Primeira pergunta, não. A segunda, não sei. A terceira, não sei. E a quarta também, não sei. A situação do Sassá está bastante... É uma incógnita, Benja. E amigos, boa tarde para todo mundo. Olha, a principal imagem do dia realmente hoje ficou por conta do Sassá. O Botafogo fez, na manhã desta quarta-feira, o último treino aqui mesmo no estádio Newton Santos, no campo de jogo. Geralmente treina num campo anexo que tem aqui. Fez o treinamento no campo de jogo mesmo. E o Sassá não participou dessa atividade. Quando a gente entrou no estádio Newton Santos, por volta de 9h30 da manhã, mais ou menos, 10 horas da manhã, a gente estava se encaminhando para a sala de coletiva e neste momento alguns jogadores já subiam para o campo e o Sassá estava chegando neste momento aqui no estádio Newton Santos. Aí eu abordei ele rapidinho e falei, Sassá, você vai subir para treinar? Ele falou, vou, tô subindo para treinar. Benja e amigos, 1 hora depois, a gente tem até imagem para recuperar aí, a gente flagrou o Sassá saindo do estádio Newton Santos, ou seja, ficou
cerca de 1 hora por aqui. Ele me disse que ele treinou, mas a mesma roupa que ele saiu daqui do estádio Newton Santos foi a roupa que eu vi ele chegando aqui. Em 1 hora, eu realmente acho muito difícil que ele tenha feito qualquer exercício, qualquer atividade aqui com os companheiros, né? Principalmente de olho na partida de amanhã contra o Atlético Nacional. Mas isso é um assunto já encerrado. Durante a entrevista coletiva, o Jair Ventura fez questão de dizer que o futuro de Sassá depende apenas dele. Ou seja, ele não conta com Sassá para a partida desta quinta-feira. Jogo importantíssimo para o Botafogo. Afinal de contas, vale a classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone. O Botafogo já poderia ter conseguido essa classificação no jogo passado contra o Barcelona de Guayaquil, aqui mesmo no Newton Santos, quando perdeu por 2-0. O Sassá jogou essa partida e agora jogo super importante contra os colombianos e o Sassá está fora. O que ele me disse também foi o seguinte, eu perguntei, você está indo embora? Às 11 horas da manhã ele falou, estou indo embora, mas eu estou indo embora para casa. Eu perguntei, do Botafogo, você está indo embora? Ele falou, eu tenho contrato até dia 31 de dezembro. Foi o que ele disse, ele entrou no carro e aí acabou indo embora para casa. Fato é que não há clima mais para o Sassá aqui no Botafogo. A gente lembra que no começo do ano, alguns atos de falta de disciplina, né, do Sassá acabaram fazendo com que ele ficasse de fora, inclusive naquela lista da primeira fase da Libertadores. Pediu desculpas, teve uma reunião com o grupo, enfim, o Sassá foi reintegrado, começou a jogar muito bem, hoje até o artilheiro do Botafogo na temporada, com 6 gols, vem se destacando, mas na semana passada ele voltou a atrasar em alguns treinamentos aqui do Botafogo, ou seja, não cumpriu com o cronograma planejado pela comissão técnica e aí ele já foi cortado do jogo contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro e mais uma vez não será relacionado por um jogo da Libertadores. A gente tem a entrevista coletiva com o Jair para a gente recuperar, ouvir direitinho o que disse o técnico do Botafogo. Vamos ouvir. Daqui a pouco vocês vão daqui a pouquinho aí. A gente... Daqui a pouco, João Ventura, a gente vai ver então uns trechos da entrevista coletiva do Jair Ventura, treinador do Botafogo. Lembrando que você amanhã acompanha aqui Botafogo e Atlético Nacional, 21h30 ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports. Se o Barcelona de Guayaquil ganhar hoje... O Barcelona de Guayaquil é amanhã. Hoje, é amanhã, né? Amanhã contra o Estudiantes. Se ganhar, ao vivo, exclusivo, 19h30 aqui no Fox Sports. Ô, Facincani, você também que tá cheio de fontes aí. O Sassá vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Cruzeiro. A proximidade hoje é o Palmeiras, pelo valor. Porque o Cruzeiro não quer essa composição financeira que exige o Botafogo, $1,5 milhão de dólares, né? Pelos 50% do Sassá. E existe uma possibilidade até do Palmeiras abater esse valor, e aí até o Pascoal pode explicar melhor isso, envolvendo alguns jogadores, né? O Palmeiras ainda tem um elenco com alguns atletas que podem ser oferecidos. Um desses nomes que seriam colocados em pauta, que o Botafogo já meio que recusou, é o Arouca, pela situação física do jogador. Que ainda não está nem para ir, né? Está em fase de recuperação. Está em plena recuperação física. O Palmeiras tem o Eric ainda para ser oferecido e tem o Egídio também. Ou seja, são jogadores que poderiam pintar do Botafogo joga hoje, envolvendo essa troca. O Egídio, a informação que eu tenho é que Egídio o Cuca gosta muito dele e ele não sai. Até porque o Zé Roberto é um jogador que você sabe que não dá para contar com ele o ano inteiro, em função da idade. Eu acho que o Egídio não sai. Informação que eu tenho, que o Egídio vai ser muito mais utilizado no Palmeiras, agora com o Cuca, do que o foi com o Eduardo Batista. O Cruzeiro, eu não descarto a possibilidade do Sassá jogar no Cruzeiro. Essa possibilidade não está descartada. Não. Até porque os valores que envolvem a transação do jogador são valores que o Cruzeiro e o Palmeiras podem pagar. Acho que até 90% dos clubes brasileiros podem pagar os valores que estão envolvidos nessa transação. O Sassá cairia melhor no Palmeiras ou no Cruzeiro? Olha bem, já. Eu acho que pela necessidade, eu acho que o Cruzeiro, Benja. O Sassá no Palmeiras, eu acho que distou um pouco do que o Palmeiras busca e sempre buscou. Ainda mais pelo aporte que ele tem financeiro da patrocinadora. O Sassá é muito bom jogador num outro cenário. Por exemplo, pro Botafogo é muito bom, pro Corinthians seria muito bom, pro São Paulo seria muito bom, mas pro Palmeiras, com o patamar financeiro que tem, o Palmeiras poderia buscar uma opção aí mais viável pro lugar bom. Mas não é uma oportunidade de mercado? Não vejo essa bola toda no Sassá. O Sassá cai melhor no Cruzeiro. Ô, Fábio Azevedo, você que tem um estilo fora das câmeras parecido com o do Sassá, você... já vi fotos do Fábio Azevedo também, vou te falar. O Fábio Azevedo é meio Tupac, meio B.I.G., meio pá.
Ô, Snoop Dogg isso? da Barra, fala um negócio pra mim. O Sassá cai melhor aonde? No Palmeiras ou no Cruzeiro? Olha, eu acho que nenhum dos dois clubes ele vai cair bem, porque ele vai ser banco em todos os dois. Também acho. E vou dizer o seguinte pra você, a notícia de agora acabei de mandar a mensagem aqui quando vocês estavam falando, já tinha mandado a mensagem há algum tempo, foi respondida agora. Até sexta-feira bate o martelo, ele não fica no Botafogo. Sassá, se for pro Palmeiras, é trocado pelo Eric. Se for pro Cruzeiro, é trocado pelo Neilton. Essa é a negociação que está em andamento nesse momento. Sassá teve todas as chances no Botafogo, todas as conversas, jogadores conversaram com ele, inclusive o capitão, o eterno capitão do Botafogo, o Jefferson, que está voltando, teve uma conversa com o Sassá. Só que nesse momento os jogadores lavaram as mãos. Já que ele não quer se enquadrar, deixaram ele de lado e por isso apoiaram a decisão da diretoria. Então a notícia de agora é essa. Até sexta-feira, Palmeiras, se acertar com o Botafogo, manda o Eric para o Botafogo. Se não houver um negócio com o Palmeiras, o Cruzeiro está ali na boca de espera e já ofereceu o Neilton, que tem vaga no Botafogo e já caiu bem no ano passado. Ô, Flávio Gomes, o Sassá cai melhor aonde? No Palmeiras ou no Cruzeiro? Eu acho que pro Palmeiras ele é desnecessário, embora seja uma boa oportunidade. E o Cuca pediu, não, centroavante. O estilo dele cai dentro do que o Cuca Então, eu acho que ele imagina de um jogador para sair em velocidade. Eu acho que ele Porque o elenco do Palmeiras tem jogador suficiente, não precisa. Se não tivesse acontecendo o que está acontecendo com o Botafogo, ninguém estaria falando do Palmeiras, não estaria nem cogitando o Sassá. Uma oportunidade de mercado. Assim que eles oportunidade, eu acho que pode. Agora, eu acho que ele seria mais aproveitado no Cruzeiro. A sensação que eu tenho. E o Sobe se machucou, né? Mas o Ávila um pouco por é mais conta jogador disso. que Sassá. Mas é a mesma coisa. Vai ter jogo que precisa dos dois, entendeu? Enfim. Eu acho que por essas possibilidades que o Fabinho apresentou, talvez o melhor negócio para o Botafogo seja com o Palmeiras. Eu acho o Eric muito bom jogador. Eu acho que seria uma troca interessante, apesar de o Neilton ter feito um bom campeonato lá ano passado. Mas seria bom para o Botafogo. O Eric é um jogador sem chances no Palmeiras. Ele teve chances, é um jogador caríssimo e que eu acho muito bom. Eu preciso chamar lá o João Ventura de novo, só para explicar. As pessoas estão perguntando, pô, mas o que o Cruzeiro tem a ver com o Neilton? Porque o Neilton, gente, pertence ao Cruzeiro. Há um empréstimo do São Paulo com o Cruzeiro. Mas o São Paulo tem que liberar o jogador. O São Paulo... Não, vamos deixar claro isso. Não, mas o Neilton é jogador. Eu sei, mas se o São Paulo disser não libero, esse negócio não existe. O Cruzeiro pode contratar o Sassá de uma outra maneira. O São Paulo vai dizer sim, eu já liberei. Eu também acho, concordo com você. Que vai. Mas vai querer um tinguazinho, já liberei. Não tinguá nenhum. Tem uma informação que precisa ser colocada em cima do Sassá. Que é agora ou depois? Deixa eu chamar o João Venturi pra gente guardar a tua informação. Então, olha, daqui a pouco, então, o João Venturi, a gente vai voltar pro Engenhar ao vivo com o João Venturi. Daqui a pouco tem uma informação aí. Informações do Felipe Facincani. Fala, João Venturi. Ainda entrando nessa discussão aí, Benja, eu tenho a impressão de que, do que depender da diretoria do Botafogo, o Sassá é capaz de ir para o Cruzeiro, hein? Porque o Neilton fez um grande campeonato brasileiro no ano passado e a gente lembra, a gente repercutindo aquela campanha, a gente conversava com o Neilton e ele dizia que a vontade dele era permanecer no Botafogo, mas o Cruzeiro pedia o retorno dele, portanto ele voltou para o Cruzeiro, mas ele pelo bom campeonato, o Botafogo pelaquela campanha brilhante que fez desde que o Jair Ventura assumiu o time, ou seja, o Neilton foi uma peça super importante, acho que cai bem diante dos olhos da diretoria alvinegra, mas a gente vai ter que esperar, como trouxe aí o Fábio Azevedo até sexta-feira, então se desenrolar aí deve acontecer, a gente vai saber o futuro do Sassá. Por falar no futuro do Sassá, nem o técnico Jair Ventura sabe o que vai acontecer, a gente questionou ele diversas vezes durante a entrevista coletiva e o Jair sempre saiu pela tangente, não quis se comprometer e não quis falar a respeito do futuro do jogador. Vamos acompanhar um trecho da entrevista coletiva. A hora que a gente teve acesso aqui, por volta de 10 horas da manhã, os jogadores estavam subindo para o campo e a gente viu que o Sassá estava chegando. E por volta de 11 horas, ou seja, uma hora depois, ele foi embora. E aí a gente tentou conversar com ele rápido e ele disse que ele treinou, participou do treinamento normal, não sei se foi academia, o que ele fez. Você não conta com o Sassá para essa partida, né? E queria saber o que você pensa em relação ao futuro do Sassá, a situação dele, por favor. Então, o que eu tinha que falar a respeito do Sassá, eu falei na minha última coletiva. Né? Vocês todos já sabem. E agora sobre o futuro só depende do atleta. É isso que eu tenho para falar sobre. Foi basicamente isso que o Jair Ventura falou
todas as perguntas que os jornalistas fizeram. O futuro do Sassá depende apenas do jogador. O que eu tinha para falar sobre ele, já falei na semana passada. Portanto, o Sassá está fora, não deve mais fazer parte desse time do Botafogo. Hoje pela manhã, então, o técnico Jair Ventura comandou essa última atividade antes da partida contra o Atlético Nacional. Agora, curioso, amigos, é que o Botafogo amanhã, quando entrar em campo, 9h45 da noite, jogo com exclusividade aqui no Fox Sports, o Botafogo já vai saber o resultado do outro jogo do grupo, entre Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. Portanto, se o Barcelona vencer ou empatar com o Estudiantes, o Botafogo basta um simples empate e dentro de casa que se classifica à próxima fase da competição com uma rodada de antecedência, porque já não poderia mais ser alcançado nem pelo Atlético Nacional, nem pelo Estudiantes. Algumas baixas para essa partida e alguns retornos também. O Joel Carli, zagueiro, está recuperado de dores na coxa, volta para a zaga, ainda bem, porque o Botafogo estava com um problema nessa zaga. Aí o Igor Rabelo, garoto, já vai jogar de forma, não vou dizer improvisado, mas talvez acelerado antes do tempo. Isso porque o Emerson Silva segue no departamento médico, o Bruno, o outro Emerson também está fora, portanto, alguns problemas na zaga alvinegra. O Joel Carli volta e o Bruno Silva volta também, desfalcou o Botafogo na última rodada, está de volta, entra o volante, mas o outro volante, o Ayrton, é quem sai. É a vez do Ayrton cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele e o Marcelo, né? Também, que é zagueiro, às vezes é lateral direito, os dois estão fora, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, sem contar no Montijo e no próprio Emerson Silva, que eu falei há pouco. Os dois seguem no departamento médico, por enquanto, sem previsão para retornar. Bem, amigos, 26 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Teremos Estádio Newton Santos mais uma vez lotado, torcida alvinegra comparecendo em grande peso para empurrar o Botafogo de vez para essa classificação. Não veio na rodada passada, mas tomara que venha amanhã e a gente confere essas emoções ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports a partir de 9h30 da noite. Beijo, amigos. Obrigado, muito legal aí tua participação, João Ventura ao vivo do Engenhão. Agora vamos a qual a informação que você tem? Pontuar duas coisinhas. Rápido. Primeiro, o Sassá, se o Palmeiras contratar, não pode jogar Libertadores. Não, nem a Copa do Brasil. E nem a Copa do Brasil. Essa era a informação. Que por isso que ainda não fechou. Exatamente. Então a interrogação do Cuca e a interrogação do Palmeiras é essa. Vai contratar um jogador só pro Campeonato Brasileiro. O Cuca quer um jogador integral. Um jogador, inclusive, para disputar a Copa do Brasil, porque ela vai ser a terceira força do Palmeiras em termos de foco na temporada. Primeiro a Libertadores, segundo o Campeonato Brasileiro e terceiro a Copa do Brasil. Não é que ela vale menos ou mais, não. O foco Palmeiras, Libertadores e Brasileiro, depois a Copa do Brasil. E o Palmeiras na Copa do Brasil, mediante as disputas que vão ser mais evidentes a partir do segundo semestre, o Palmeiras vai ter a Copa do Brasil para mesclar o time. E o Sassá seria esse cara para Wagner Alexandro, que seria naturalmente utilizado na Copa do Brasil. Não pode. Na Libertadores também não. Ou seja, o Cuca não quer um jogador apenas para o Campeonato Brasileiro. Então é isso que está pegando. O Fábio Sormani, rapidinho, só para lembrar, o empresário do Egídio é o mesmo empresário do Cuca. Eduardo Duran. É por isso que eu falei que é desnecessário. Deixa eu perguntar um negócio. Bom, o Cuca pediu um centroavante. Ele pediu, eu quero um centroavante. O Alexandre foi embora, o Rafael Marques, apesar de não ser um centroavante, mas às vezes faz a função, foi embora, foi pro Cruzeiro. Se não for o Sassá, quem será o centroavante que o Cuca vai pedir, então? Essa é a pergunta. Lá fora, por exemplo, vai já o grande ponto de interrogação. A temporada na Europa tá terminando. Tá. Mas 2 semanas aí acaba tudo lá fora. Há algum jogador lá fora que o Palmeiras possa trazer? Um dos nomes que no começo do ano foram ventilados do Marco Ruben, atacante do Rosário Central. Que foi muito bem no ano passado. Não está na Libertadores. Não está na Libertadores. Não está na Libertadores. 30 anos, é um jogador que Isso eu acho muito mais factível do que a contratação do Sassá. O jogador que não pode jogar. Quantos estrangeiros tem o Palmeiras? O Guerra, o Mina... Não, pode jogar 5. Você pode ter quantos você quiser. Você pode jogar 5. O Sassá, o jogador problemático. 5 sábado. Imaturo. Não pode jogar Libertadores. Não pode jogar a Copa do Brasil. E outra coisa, né? Eu acho o Marco Ruben muito mais factível, faz muito mais sentido do que o Palmeiras. Vai gastar, gasta com um cara desse. E o Sassá sabe como é que o jogador trata cara que não gosta muito de se dar bem com o elenco, que é meio perna, como se diz na gíria do futebol. O Sassá sabe como é que os caras tratam lá. O último virou múmia, hein?
O último que pensou que era malandro virou múmia. O Sassá tem que entender muito bem. Pra quem ele entendeu. O Sassá tem que entender muito bem como é que é a coisa lá no Palmeiras. Por isso é que eu falo que jogador cuida de jogador. Ele iria pro paredão ali na linha do gol? Eu vou falar pra você, os caras lá no Palmeiras sabem como o cara quando é perna, que é mais do que pensa, mais do que é. Com relação ainda ao que o Cuca tá pedindo aí, em termos de mas se não reforços... for, já pra você emendar, e se não for o Marco Ruben, quem é o centroavante? O próprio William Bigode. O William faz essa função. No Cruzeiro ele jogou de centroavante. O Palmeiras ele não precisa gastar mais um caminhão de dinheiro para trazer mais um jogador. Oportunidade de mercado, $1,5 milhão de dólares para o jogador de 23 anos. O problema é esse 23 anos que é o que tá pegando. É um jogador de 23 anos, mas com todo respeito ao Sassá, eu não vi no Sassá por exemplo, se o potencial que o Keno demonstrou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Procurado pelo Corinthians. Primeiro que o Kaká não joga essa bola toda, tá todo mundo dizendo que ele joga. Sassá. E segundo, ele é um jogador problemático. Isso você vai falar disso, mano? Pois é. O negócio é o seguinte, com relação ao Sassá, Sormani, eu acho que o Palmeiras não tem a necessidade de fazer esse tipo de investimento. Não vale a pena, cara. Concordo. Pro Palmeiras, o Palmeiras já tem um elenco aí extremamente qualificado. O Palmeiras ele já tem um elenco extremamente vasto em todas as posições, Pascoal. Dificilmente você vai ver uma posição que o Palmeiras tem uma carência que você fala, pô, não tem um banco. O Palmeiras hoje não joga o Guerra, tem Rafael Veiga, tem Johan. O Palmeiras não tem o Borja, tem o William. O Palmeiras não quer jogar com o Dudu, tem Michel Bastos que tá fazendo aquela função. Você não joga com o Zé Roberto, tem o Egídio. Você não lateral direito. Pra que contratou o Juninho, outro zagueiro, então? Mas é que tá, porque o Vitor Hugo tá sendo negociado, ele vai embora. Mas é que tá, o Luan hoje, Pascoal, então, é um investimento. Mano, tá vendo? É um investimento, mas você não pode colocar no mesmo patamar em termos de expectativa, Pascoal, do Luan, o zagueiro que jogou no Vasco, com o Sassá que tá jogando no Botafogo. A expectativa em cima de um e de outro é totalmente oposta. Então o Palmeiras, volto a falar aqui, o William, se tiver que jogar assim, inclusive ele jogou contra o Peñarol na Libertadores, quando ele foi colocado na função de centroavante e resolveu o jogo. Tá então, Pascoal, eu acho, pelo menos na minha ótica, que o Palmeiras não precisa de um Sassá para jogar centroavante. Eu acho que o Sassá é uma oportunidade de mercado, um jogador que tem pouca idade, que ainda dá pra você modelar. Tem pouca idade e pouco juízo, né? Pouca idade, você consegue modelar. O nome do Diego Tardelli não foi citado? O Diego Tardelli agora ficou muito valorizado na China. Eles não queriam o Diego Tardelli. Então, mas esse seria o reforço de o cara faz você Aí pro patamar que o Palmeiras tem financeiro, o Diego Tardelli é um atrativo. Pro Palmeiras, isso daqui, pra trazer o Tardelli, não é problema. Você, se fosse Oswaldo, Pascoal, Gagliotti, você traria o Sassá? Como oportunidade de mercado, eu traria. Agora, se você perguntar pra mim, o centroavante que você imagina pra jogar no Palmeiras, aí eu já penso diferente. Entre Diego Tardelli e Sassá, você traria quem? Tardelli já tem mais de 30 anos, sim, né, gente? Não é jogador que você vai contratar e vai te servir. Não é jogador Tardelli também no Palmeiras não vai ser titular. A gente tem que Fábio Azevedo, você traria quem? Diego Tardelli ou Sassá? Depende do seu objetivo. A gente está olhando só para esse ano. Vamos olhar que a contratação do Sassá não vai ser até dezembro. Há uma oportunidade de negócio e é um investimento. Ele, se colocar a cabeça no lugar, a gente já viu exemplos de jogadores que colocaram e outros que não colocaram, ele é uma joia a ser lapidada. Daqui a 2 anos, o Palmeiras pode fazer negócio com ele. Esse investimento baixo, nessa oportunidade de negócio, é um investimento de risco, mas pode dar retorno. E não é só para essa temporada. O Cuca analisar, não posso usar na Libertadores, na Copa do Brasil, não quero, é não olhar para frente. Tem ainda o restante de 2017 no Brasileiro, tem 18, tem 19, por que não aos 23 anos? Fabinho, Tardelli é um retorno imediato e ponto. Fabinho, o Pascoal vai te falar. Qual que é a obsessão do Palmeiras para 2017? Ser campeão do mundo. Exatamente. Para ser campeão do mundo precisa ganhar o que antes? Não, o Palmeiras, a visão do Palmeiras é a seguinte, ser campeão do mundo pode ser, pode não ser, vai jogar contra um gigante europeu. Não sabe qual dos dois que vai ser, mas eu acho que até que vai ser contra a equipe italiana. É a minha visão. Também eu penso real. Penso como o Sormani. Eu também. Eu acho que penso como o Sormani. Mas só que é o seguinte, ir ao Mundial é o sonho do Palmeiras. E o Palmeiras não vai medir esforços para isso. Por isso que quando o Mano fala que o Palmeiras tem que sair da Libertadores, me deu um susto. Porque o Palmeiras não vai sair da Libertadores. Não, aí é uma hipérbole, Pascoal. O Palmeiras não vai sair. O sonho do Palmeiras é ganhar a Libertadores. Pascoal, repete só então a informação que você tinha dado no começo aí sobre o Sassá. A informação que eu tenho é que entre o jogador e o Palmeiras, o empresário do jogador, o que ele pediu de salário, o que ele pediu de luva, o Palmeiras já tem acordo com o jogador. Falta o acordo com o Botafogo. E não é o que ele pediu ao Botafogo, é menor. O que tá acordado entre os jogadores, ele pediu 5 milhões para o Botafogo e 300 pau de salário, certo?
o Palmeiras paga sorrindo. Sim. Mas não vai. Mas o Facinho que a gente tá falando. Vira por menos. Ele jogou essa proposta já para acabar com o exatamente. Botafogo. O cara foi arrumar a lareira do meu vizinho lá. O meu vizinho, um vizinho lá. Não vizinho de porta, lá no meu condomínio. O cara bateu lá, o cara abriu, tava com o cabelo tudo amassado, camiseta, calça rasgada. Aquelas calças que o Flavinho usa, né? O pedreiro olhou e falou assim: caramba, né? Quanto que era? Ele falou: olha, por 600 conto ele faria. Ele falou. O cara comentou: quanto você pediu? Pediu £1,5 pau. Para não pegar, porque o cara não ia pagar. É exatamente essa história. O que o Kaká faz com o Sassá, faz com o Botafogo? Pede isso porque sabe que o Botafogo não vai pagar. E vai jogar no Palmeiras? 300 pra cima já é um salário de jogadores de um nível do Palmeiras que estão num patamar acima do Sassá. O Palmeiras não seria louco ao ponto de pagar essa bala pro Sassá, sendo que ele seria uma aposta nesse ano e ainda um jogador apenas a ser utilizado no Campeonato Brasileiro. Eu ainda não sei quais são os valores, mas eu me comprometo com vocês de procurar saber quais são os valores. Eu ainda não sei. O que minha fonte me disse é o seguinte: em termos de Botafogo e Palmeiras, não há acordo. Do Palmeiras com o jogador, com o empresário do jogador, que me parece que é o mesmo do menino, do Vinícius Júnior, né? O empresário dele é o mesmo do Vinícius Júnior. Com o Palmeiras... Vinícius Júnior não é tráfico? Eu não sei. Me falaram que é o mesmo empresário. Não. Informação que eu tenho é do mesmo empresário. Pois o Fábio Azevedo pode dar uma olhada lá pra gente. E aí, o que acontece? Tá tudo acertado entre o Palmeiras e o clube, não. O Palmeiras e o jogador, sim. Agora, se ele tem a possibilidade de ir pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer uma proposta melhor, oferecer os jogadores que o... Eu continuo achando que é desnecessário, porque o Palmeiras não precisa desse jogador nessas condições, né? Mas eu tô com o Fabinho, eu acho que pode ser um bom investimento, até porque o valor não é tão alto assim para os padrões do Palmeiras. O investimento vai ser bom se o Sassá sentar, alguém sentar e conversar com ele e falar: Sassá, você é bom jogador, como todo investimento, você tem um risco, certo, mas tem aqueles investimentos que o risco é menor. O Sassá, por que o Palmeiras está obcecado? O Sassá, o Flavinho, na minha opinião, o Sassá é bom jogador. O Sassá é bom jogador. Se vier pro Palmeiras, vai jogar. Se for pro Cruzeiro, vai jogar. Agora, alguém precisa sentar com o Sassá numa sala e falar: parceiro, deixa eu falar um negócio pra você. Você é bom, mas isso aí... Amigo, o Palmeiras precisa... Vamos botar a vida em ordem, vamos botar a cabeça no lugar. Eu sei um pouquinho de como a coisa funciona. E eu posso falar isso. O Adriano Imperador inúmeras vezes numa mesa e não resolveu. Deixa na conta. Eu não conheço nenhum jogador... Eu não conheço. Eu tenho 40 anos de profissão. Vou te falar. Eu não me lembro de um jogador que era pilha fraca. Vou te falar. Igual esses aí. O Jô virou pilha boa. O Jô não era desse jeito, não. O Jô não era assim, não. Opa! O Jô não era. O Jô contou no Aqui com Bem, que repito, em dezembro ele deu uma entrevista pra mim que eu me surpreendi. No Internacional falou: não acordei pra ir viajar com o jogo da Libertadores. Falou: na Ucrânia. Não está mais aqui. Falou: na Ucrânia. E ele falou: achei muito legal. Ele falou: na Ucrânia eu falava sexta-noite, vou sair pra tomar cerveja, voltava sábado de manhã. O meu pai foi falar um dia numa entrevista que eu ia virar um Adriano Imperador, fiquei bravo pra caramba com ele. Falou, a frase que resumiu a entrevista falou: Benja, ele falou: eu perdi o limite. Frase do Jô. Frase do Jô. Então tem gente que demora, tem gente que às vezes chega no fundo do poço, tem os que não resolvem. Agora, ninguém melhor que eu nessa mesa pra poder falar isso. O problema tem uma cabeça é que no lugar, um cara equilibrado, ponderado. O Sassá o Sassá, ele está no mesmo clube. WhatsApp que você manda pra nós, né? O Sassá tá no mesmo clube de um atleta que recentemente passou por lá, o Jobson. Né? Tem um histórico Botafogo já atrai e o torcedor do Botafogo tem esse medo. Né? Agora não mais, porque não jogará mais lá. Parabéns ao Botafogo. Porque o Botafogo é um clube que tem um lado humano muito grande. O que o Botafogo fez pelo Jobson, talvez só um pai e uma mãe fizesse, e olhe lá. E o Botafogo deu 1000 chances pro Jobson. Não foi uma, nem duas, nem três. 1001 chances pro Jobson. O Botafogo, até onde eu sei, fez de tudo pro Sassá. Então o Botafogo é um clube que tem um lado humano muito legal. Assim como o São Paulo teve, quando trouxe o Breno. O que o São Paulo fez pelo Breno foi legal pra caramba. Até antes mesmo de trazer o Breno, São Paulo pra gente encerrar o assunto do Palmeiras, que nós vamos falar do Galo. Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras, Botafogo, falamos do Cruzeiro, falamos do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo, do Corinthians, vamos falar da vitória do Galo. Meu Deus do céu, aquele Casares que jogou. Otero, concordo com você.
Eu tinha escrito isso que você falou no Twitter meia hora antes. Mas vamos ver agora, para encerrar o Palmeiras, o que o Dudu falou hoje, ontem. O que você falou? Tem um time muito qualificado para não precisar priorizar nada. Acho que quem entrar vai dar conta do recado, quem for jogar vai dar conta da competição que for. A gente sabe que a Copa do Brasil é diferente, é um campeonato que a gente tem que procurar vencer, mas sem tomar gol em casa. Mas a gente sabe que a gente vai pegar um adversário muito qualificado, um adversário que vem se fortalecendo durante o ano. Acho que vice-campeão, né, do Campeonato Gaúcho. Não é porque está na Série B. A gente tem que respeitar muito o Inter, respeitar a camisa, que sabe que é um time de Série A que está na Série B. A gente ficou triste, né? Triste pelo Eduardo, que é um excelente cara, um excelente treinador, que a gente não deu conta de fazer aquilo que ele pediu, né? Por isso que ele saiu. Mas acho que a gente está mais tranquilo do que quando ele ia assumir, né? Porque a gente já tem um jeito de jogar com o Cuca já conhece bem o time que tem, o elenco que tem. Tem um contrato com o Palmeiras, né? Até no final de 2020 a 2019, não me lembro. Mas eu não vou sair do Palmeiras agora. Tenho objetivos aqui esse ano e a gente vai cumprir, a gente vai lutar bastante para isso, pra gente conquistar nossos títulos que a gente tem a disputar. O torcedor pode ficar tranquilo que vai ter que aguentar eu muito tempo aqui ainda. E o Dudu, grande figura, o Dudu, Felipe Facinqueira, para encerrar o assunto do Palmeiras. Você viu que ele falou que não vai sair do Palmeiras, não. Quando dizer que ele vai sair, não vai sair do Palmeiras. Para encerrar o assunto Palmeiras, hoje tem Palmeiras e Inter pela Copa do Brasil, Allianz Parque lotado. E o palestra para hoje? A responsabilidade toda do Palmeiras. O Palmeiras é o dono da casa, é o melhor time, é uma equipe com muito mais investimento que o Internacional. E pelo que jogou no final de semana, vai ser cobrado por pelo menos uma repetição igual ou melhor. Então o Palmeiras precisa muito do resultado, porque decidir no Beira-Rio, por mais que o Inter esteja numa condição hoje inferior, é sempre muito duro. No ano passado, muita gente sofreu no Beira-Rio. Pra mim, o Palmeiras hoje precisa... torcedor do Inter. Esse sofreu uma multa. Agora, na última rodada. O Palmeiras precisa de pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença. Se você perguntar pro Flávio, você sofreu ano passado? Eu? Com o Inter? Com o Inter deu um pouquinho, 0. Por mais que o tribunal não dê um prazo, mas espera-se que a decisão saia até na sexta-feira, até essa próxima sexta. A situação é a seguinte: o Palmeiras estuda perder a chance de ter torcedores quando o Palmeiras jogar fora do seu estádio, do seu domínio. Esse é o melhor cenário para o departamento jurídico do Palmeiras. Isso mais uma multa. O que eu acho que seria talvez plausível, porque eu sei que o Palmeiras vai... A gente também achava que o Felipe Melo não ia ser punido duramente. O principal cenário que a diretoria do Palmeiras trabalha é esse, Pascoal. Perder a chance de levar torcedores nos jogos fora de casa. Depois da declaração do presidente da Sul-Americana, que a mão vai ser pesada em todos os atos dessa forma. Então, deixa ele terminar, Pascoal. Deixa ele terminar. Tudo bem, sem problema. O negócio é o seguinte, volto a falar aqui, qualquer punição que não seja essa imposta ao Palmeiras, porque eu já acho que estão exagerando na tinta, porque... O Palmeiras não deveria ser punido, o responsável pelo caos ali foi o Peñarol, então o Peñarol que arca com a responsabilidade. Qualquer punição que não seja essa, o Palmeiras deve sim começar a pensar em tomar uma atitude mais drástica. Porque o negócio é o seguinte, Pascoal... Qual é a atitude se retirar da Libertadores? Sim, tem que fazer isso. Sabe por quê? E eu vou te expor com um fato claro e evidente. Laú e Corinthians, jogando aqui na Arena Corinthians, a torcida da Laú quebrou o pau. Inclusive foram retirados do estádio. Destruíram parcialmente. O que aconteceu com a Laú? Pegaram 3 jogos, tá certo? 3 jogos de suspensão que não pode levar torcedores pra fora. Se o Palmeiras, Pascoal, que aconteceu a mesma coisa, proporcionalmente falando, independente de julgar culpa ou não, porque eu acho que a torcida do Palmeiras ali não teve culpa, quem começou com a patifaria foi a torcida do Peñarol, mas se acontecer qualquer coisa que não seja isso, Pascoal, o Palmeiras está sendo prejudicado pelo mesmo tribunal. O Felipe Melo não teve culpa nenhuma. Tomou a punição que tomou, ele não teve culpa, ele só reagiu uma coisa. A tinta tá pesada e a mão da Sul-Americana é pesada. Eu só tô dizendo que foi a declaração do presidente da Sul-Americana. Ele quem disse, não vou tolerar mais nenhum tipo disso, e o tribunal está orientado... Mas é uma mão pesada sem muito critério. Está orientado a isso. Não saiu ainda, né? Da punição do Palmeiras, não saiu ainda. A punição do Felipe Melo, a gente entende como legítima defesa. Foi reação a uma ação, onde ele se sentiu acuado. Gente, se você vai acuar um cachorro, ele é a mão assim você.
Você entendeu? E ali o ser humano, ele também é assim. Instinto. Mas o Flavinho, por exemplo, ele teve uma outra leitura. Sim. Que pode ter sido a leitura de quem julgou o fato. E os jogadores do Penharol 3 também foram suspensos por 5 jogos. 5 jogos. Aqueles mesmos Exatamente. Eles não agrediram. O único que agrediu, você tem razão, foi o Felipe Melo, mas eu acho que foi legítima defesa. Eu acho um absurdo a punição do Felipe Melo. Eu acho. Agora, quem julgou pode ter tido a leitura que o Flavinho teve. Isso é um fato. O outro fato é isso que o Mano está falando. Se os caras da Universidade de Chile vieram aqui, quebraram o estádio do Corinthians e o time perdeu. Agrediram a polícia. Agrediram polícia e bilheteira. 3 jogos sem seu torcedor fora, qualquer coisa que aconteça com o Palmeiras que seja superior a isso, tá errado. É um absurdo. Também Mano, tem razão. Eu tô em toda razão. Qualquer coisa que aconteça. Aliás, nem 3 jogos deveria pegar. Também acho. 2 no máximo. Também acho. Mas tudo bem. Eles estão irritados? Estão tudo bravinhos lá com o que aconteceu? 3. Se passar disso, é sacanagem. Agora, quem tem que ser punido, a mão tem que ser mais pesada. A mão mais pesada de todas tem que ser sobre o Penharol. Claro. Sobre o Penharol, pelo que aconteceu no campo, pela história do portão fechado e por essa atitude abjeta dos seus torcedores de imitarem macacos. O torcedor do Nacional... Tanto é que aquele cara... O que aconteceu com aquele cara lá do Nacional no ano passado? O Nacional levou uma multa. Peraí, produção, põe as imagens de novo que surgiram agora dos torcedores do Penharol. Inclusive, dentro do... macaco pros torcedores do Palmeiras. Coloca aí. Dentro do vestiário... A Conmebol tem que aquele ver momento isso. em que o Michel Bastos vai pra cima de um cara que fica escondidinho e sai correndo, aquele cara xinga o Michel Bastos de macaco. Enfim, né? O Penharol tem de ser punido com assim, enorme rigor mesmo, assim. Olha, suspensão de 3 anos de competições da Conmebol. Para aprender, para jogar, para não só o clube institucionalmente aprender pelo que fez dentro de campo, mas principalmente pelo que os torcedores fazem. Porque eu sou da opinião que o clube tem responsabilidade sim sobre atos dos seus torcedores. Você não era. Eu sempre Você fui. mudou. Eu sempre achei Quem que o não clube é, tem de assumir responsabilidade. Sabe por quê? Eu também acho porque mesmo. Esses torcedores É do jeito que você conter. essas pessoas não existiriam se não fosse o clube, né? Eles são aficionados de um clube. Se o clube não existe, esse cara vai imitar macaco na casa da mãe dele, entendeu? Então ele não estaria em praça pública apoiando um time de futebol e imitando macaco. Então pune o clube. Pune o clube duramente, como eu já defendi punição a vários clubes de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar, inclusive o meu. Flávio, uma das maiores mudanças no futebol veio devido a uma das maiores tragédias, em 85, do Heysel, na final da Liga dos Campeões, Juventus e Liverpool, quebrou o pau antes do jogo, torcedores morreram e a punição da UEFA foi que a Inglaterra, não é o Liverpool, a Inglaterra ficou sem disputar competições internacionais por 3 anos. Decisão da Margaret Thatcher. A UEFA não fez nada. A UEFA não fez nada. Só o clube. Houve uma punição lá, mas retiraram os times ingleses das competições. Foi a dama de ferro. Foi a Margaret Thatcher que decidiu isso, não foi a UEFA. Não me lembrava que era a UEFA, mas enfim. Não foi, não. Enfim, mas foi uma punição, na minha visão, justíssima, uma punição que corrigiu o comportamento dos torcedores ingleses, tanto é que em 89, quando teve a tragédia de Hillsborough, não foi uma tragédia que hoje ficou provada por culpa de torcedores e sim por uma falha de segurança, tanto que essa tragédia inclusive mudou até o panorama da estrutura do futebol inglês, que naquela ocasião permitia as grades em volta dos gramados e devido à superlotação naquela semifinal da Copa na Inglaterra, os torcedores acabaram esmagados na grade devido à falha de segurança, a superlotação, e hoje os estados ingleses já não possuem essa grade justamente para evitar esse tipo de situação, ou seja, mudou o comportamento, mudou a educação, como que você muda com uma atitude mais pesada. Mas ô Facincani, naquele episódio, a Margaret Thatcher, quando retirou os times ingleses aí das competições europeias, ajudou. Mas o que ajudou muito mais foi a punição para os hooligans. Porque o hooligan hoje, quando ele é preso, ele paga 4 anos em regime fechado. Ele é preso. Se ele é reincidente, dobra a pena, vai para 8. Então hoje, no Brasil, infelizmente, o torcedor que move, não só esse imbecil... O racismo não é uma forma de hooliganismo? Também é, claro também é. Mas claro infelizmente o que move o torcedor brigão, o valentão, o cara que sai armado de casa para assistir um clássico, é a sensação de impunidade. É a sensação de impunidade, porque o cara que sai armado de casa pra assistir um clássico, ele não é um bandido só no dia do jogo. Esse cara é o cara que vai te matar por um motivo fútil no farol.
Deixa eu chamar lá o Fábio Azevedo lá no Rio de Janeiro, que o Fábio já tá ali. Ah, cadê o Fábio Azevedo? O Fábio Azevedo, isso é brincadeira, velho. Olha a cor da camisa dele, dá uma olhada. Não é, meu. Ai, sorriso. O cara sempre de bom humor. Quer ver, ó? Divide a tela o sorriso do Fábio Azevedo e o sorriso do Pascoal. Que é isso, Pascoal? Pascoalzinho. Os caras ficam falando de Paulista, então razão, entendeu? Dá um sorriso pro O Pascoal tá com cara da imigração dos Estados Unidos. E o Fábio Azevedo tá com cara de quem já passou pela imigração. Não, o Fabinho tá com o green card dele. O Fabinho tá com o green card. Essa é a diferença. Sorridente, simpático e bem-humorado Fábio Azevedo. Apareceram essas novas, infelizmente, né, cenas lamentáveis de racismo. Mas tá aí o Fábio Azevedo. Vamos colocar de novo no ar aí. Os torcedores do Peñarol imitando macacos, né? Fazendo gestos de macacos, os torcedores do Palmeiras naquele jogo contra o Peñarol, olha lá, seus macacos e tal. A Conmebol, Fábio Azevedo, tem que olhar isso aí também. Olha lá, a punição... O Palmeiras tem que fazer chegar essas imagens até lá, velho. As imagens eu não tenho dúvidas que elas vão chegar. Agora a Conmebol precisa analisar e tomar as devidas medidas, não, né? Porque não, no relatório, só Fábio, me permita, no relatório do delegado da partida, está escrito que foi a torcida do Palmeiras quem provocou. Ao contrário. A torcida do Palmeiras segurou o chama BO. muito atenção Se isso os aí. caras ali não seguram a descida da torcida do Peñarol, ia dar um chabu, ia dar morte naquele gramado do jeito que aqueles caras estavam revoltados. E da mesma forma, Facincani, que no relatório desse bunda mole aí, desse... Sim, ele disse que o Felipe Melo... Azevedo, não, mano, não é assim. Mas é verdade, ele fala que o Felipe Melo... Fábio Azevedo. Deixa o Fábio Azevedo falar. Olha, boa tarde a todos, senhores. Olha aqui, não importa quem tem razão, a punição tem que chegar pesada, a mão tem que chegar firme. E não cabe só a Conmebol esse tipo de atitude, não. Cabem a todas as instituições que possam banir clubes de competições, suspendê-los em outras esferas, quando acontece na Europa, quando acontece aqui no Brasil, federações, a CBF. Isso tem que ser expulso da nossa sociedade. O preconceito, esse racismo, isso é uma forma nojenta de você lidar no dia a dia. Eu dou nota 0 para isso e tem que identificar, inclusive, não só punir o Peñarol, mas identificar essas figuras aí que são repugnantes, que fazem isso. Agora, Peñarol tem que sofrer uma sanção, concordo com o Flavinho, é o dono da casa, é o dono do espetáculo, tem que garantir a segurança de quem vai para torcer, quem vai para diversão. Futebol é uma diversão e tem que ser punido também. Isso aí. Concorda, Pascoal? Completamente. Aliás, foi muito bem analisado pelo Fábio. Só que a base do que está sendo julgado é o relatório apresentado, o relatório do árbitro, o relatório do representante da Sul-Americana, o quarto árbitro, teve um cidadão que disse que foi o Felipe Melo quem começou a briga. Tem um relatório escrito que foi o Felipe Melo quem começou a confusão. Vocês vão me desculpar. Mas, Pascoal, esse relatório tem que ser levado em consideração. Mas é isso que é levado, mano. Pascoal, como não é? Pascoal, a partir do momento que não existem imagens... Faz o relatório. Eu sei, Benja, mas a partir do momento que não existem imagens, você tem que se embasar em algum relatório. Não. Ou algumas... Ele tem autoridade, autonomia para dizer o que aconteceu, para relatar. Ele Mas é o árbitro da partida. Sormani, eu sei. Você entendeu? Fato. Mas é que tá. A partir do momento que não existem imagens, aí você fala, tem que me embasar em alguma coisa. Claro. Vou pegar o relatório, vou pegar a súmula. Ok. Você vai lá, vê o que foi escrito, fala, beleza, não tenho imagens. Imagem não tem que som. acreditar nisso. A imagem não tem som. Sormani, me O desculpa. árbitro pode ter ouvido aquela alguma imagem, coisa, Sormani, aquela imagem de cima, quando acaba Ali, o jogo... ali é uma descida da torcida. Não, mas que ele falou que quando a torcida do Palmeiras segurou a bronca ali, fato ó, ali. Quando termina a mão. partida, Pascoal, quando termina a partida, é um escanteio pro Peñarol, a bola quando tá no ar, o William já é agredido por um jogador do Peñarol. Ali já começa o entreveiro. O Felipe Melo, ele já levanta os braços comemorando, mas em nenhum momento ele vai na direção do banco do Peñarol, como tá relatado ali na súmula, nesse relatório aí que foi feito por alguém lá, que pra mim é um frouxo. O Felipe Melo, ele tá com os braços levantados, ele começa a ser cercado, inclusive um jogador o agarra pelo pescoço, querendo confusão. Quintana. E ele não faz nada, ele começa a se retirar da confusão. Aí o Fernando Praz chega próximo, é cercado também e agredido.
Então, Pascoal, você tem dois jogadores do Palmeiras que nesse momento foram agredidos e o Felipe Melo correndo da confusão. Como é que você vai levar em consideração e a sério Foi uma emboscada. um relatório ridículo como esse? Foi uma emboscada. O Pascoal, o Pascoal tem razão. O tribunal tem que se basear no Ninguém concorda com... Mas as imagens, então, ninguém vai julgar. Não, ninguém vai ver. concorda. O Palmeiras anexou as imagens, mandou lá dos vídeos, mandou o que foi ninguém necessário. concorda com o relatório do cara. Só que é o cara. Mas o relatório do cara é soberano às imagens. Ele é um árbitro. Mas isso O árbitro observador. Mas, senhor Mari, ninguém concorda. O relatório do árbitro é soberano. Mas, senhor Mari, uma pessoa que vai julgar Você pode a situação... anexar uma imagem para ajudar. Atenuar. A partir do momento que o relatório do árbitro contradiz com a imagem, o mais importante é o relatório. Mas o que é um absurdo. Sim, mas ninguém está concordando. Ninguém está concordando. Mas é com isso. Mas é assim que funciona. Assim que funciona. Bom, vamos mudar de assunto e espero que a Conmebol reveja essas imagens aí, analise, tá certo?